Sejam muito bem-vindos. Dá início a um novo projeto, tentando trazer conhecimentos de forma com certa qualidade, baseada na ciência e no conhecimento e não no achismo. E o tema de hoje será a hidráulica no serviço operacional de bombeiro. E por que eu escolhi o tema operacional de bombeiros? Normalmente só vemos por aí em lives ou em estudos, o pessoal gosta muito, preza muito o serviço passivo, sistema passivo da hidráulica, calcular a carga de incêndio de projetos, todo mundo faz de projetos, mas o projeto um dia falha e aí chega o momento da parte operacional. E como é que a gente vai fazer a parte operacional, né? Então hoje eu vou falar sobre a hidráulica no serviço de bombeiro, e o lema é repetição ou pensamento. Fazemos por repetição, porque o antigo, porque alguém falou para você fazer, ou fazemos por pensamento, porque estudamos e tentamos fazer, sabemos o porquê estamos fazendo. Temos que ter uma noção de que, eu gosto de uma frase de um sábio que eu sempre respeitei, que se não tem explicação, não tem por que existir. E hoje eu vou falar um pouco sobre esguicho, sobre a hidráulica, perda de carga é o assunto principal aí. Eu gostava muito dessa frase e tive que pesquisar quem foi o sábio que diz, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E por que nós insistimos tanto em respostas, tanto em repetição e nunca fazer as perguntas? Vivi por 25 anos repetindo, apenas repetindo o que falavam para mim. Vou pedir perdão a quem está me ouvindo, vou pedir algumas desculpas. A nossa cabeça nos engana, né? Então, por trabalhar no Bombeiro do Estado de São Paulo, carregava o fardo, o peso, o título de maior escola da América Latina, e você acaba acreditando que tudo que fala lá é lei. E aí você acaba não pesquisando certas coisas, não correndo atrás e toma aquilo para você como uma verdade. Então, o que move o mundo não são as respostas, sim as perguntas. Então, se alguém quiser, do decorrer, fazer as perguntas, façam as perguntas e eu tentarei responder. Não tem como eu falar de hidráulica. É claro que na hidráulica existem vários fluidos, óleo, gases e mecânica de fluidos, mas o que interessa para a gente, principalmente no tema bombeiro operacional, o mais utilizado é a água. E qual é a peculiaridade da água? Ela é uma matéria que está presente nos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quando eu falo sobre bomba, vou marcar um dia para falar sobre o operador de bomba, o sólido e o gasoso tem muita interferência na vida do bombeiro, que poucos dão atenção. Para quem é do Sul, Argentina, Santa Catarina, Patagônia, Chile, muitos perdem bombas de incêndio por causa do gelo, não se dá conta do estado sólido da matéria da água. E no vapor cavita a bomba, mas isso é para outro dia. Vamos falar do líquido. E o líquido é uma situação que ele não sofre efeito da pressão, é não compressivo. Ou seja, se aumentar ou diminuir a tubulação, esse volume de água, que eu vou definir daqui a pouco, vai ter que passar por aquela tubulação. Ela não sofre efeito da pressão. Ela não se comprime igual o ar, que você consegue pressurizar no cilindro, tá? Então, a matéria, a água está presente nas 3 estados da matéria, e o que a gente vai falar hoje, vamos se basear praticamente hoje, no líquido. Vamos para as definições. O que vem a ser vazão? Qual é a vazão da bomba? Todo mundo pergunta ao bombeiro: qual é a vazão da sua bomba? Bomba de alta vazão, bomba de alto desempenho, bomba de alta pressão. O que vem a ser, o que diferencia uma bomba de vazão para uma bomba de pressão? E vamos definir o que é vazão. Vazão se confunde muito com velocidade, tá? E aí, no final da aula aqui, eu pretendo fazer uma simulação aí num programinha legal. Então, vazão é a quantidade de líquido que passa através de uma seção por unidade de tempo. Então, a vazão, você tem lá 20.000 litros que tem que passar por uma seção, seja aberta, seja um córrego, seja o canal Transposição do Rio São Francisco, um cano, até o outro ponto por um certo tempo. Então isso é a vazão, tá? E velocidade? O que vem a ser a velocidade? Aí vai confundir um pouquinho com a vazão, tá? Velocidade é o termo velocidade, normalmente ela se dá por seção. Qual é o tempo que essa vazão passa num duto de determinado diâmetro, num córrego de determinada largura, determinado tipo de piso, de determinado mangueira? Então qual é a velocidade
velocidade que esse fluido vai passar na seção. E aí nós temos a pressão. A pressão é interessante, né? O que é pressão? Força sobre área. Então, quanto aguenta de pressão a sua mangueira? Quanto a sua mangueira suporta? Quanto a sua bomba emite de pressão? Quanto você necessita de pressão no seu esguicho? Qual é a força de trabalho do seu esguicho? Então, pressão é a força sobre área. E o interessante da força sobre área é que uma grande carga, um grande peso sobre uma grande superfície, ela tem pouca pressão. E um pequeno peso, uma força mínima concentrada num único ponto, ela tem um excesso de pressão. Só para ter noção sobre a diferença de pressão, que eu vou falar daqui a pouco sobre volume, mas imagem já dá para ver ali uma cisterna. Alguém sabe qual é a pressão que é calibrado o pneu de uma bicicleta tipo Speed? Só para ter noção, a calibragem de uma bicicleta Speed, de uma bike Speed, que hoje está na moda, né, meu amigo Alante? Todo mundo hoje está pedalando, né? A pressão de uma pneu de bicicleta de Caloi 10, da Speed hoje, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, vou falar de Caloi 10, é de 100 libras, é de 100 PSI. E a pressão naquele caminhão cisterna ali também é as mesmas 100 libras. A coisa a se questionar, a pergunta a se questionar é quantos litros de ar vai dentro do pneu de uma bicicleta Speed e quantos litros de ar vai dentro de um pneu de caminhão, de cisterna, para manter a mesma pressão, a mesma força sobre a área. Então, dadas as definições, nós temos que saber agora o que interessa saber a vazão e a velocidade no incêndio, na parte operacional. Tenho várias aulas para poder comentar e uma delas vai ser sobre termodinâmica, sobre a dinâmica do fogo. E no famoso triângulo do fogo, famigerado triângulo do fogo, todo mundo vai lá e cita os 3 lados do triângulo, que é comburente, combustível e calor. Mas poucos falam o que é calor. E o calor é uma energia em trânsito, uma energia térmica em trânsito, tá? Que ela vai entre 2 corpos. E ela sempre vai sair do mais quente ao mais frio. E se ela é uma energia em movimento, se ela é energia em movimento, eu tenho que, para fazer essa transferência de energia do mais quente ao mais frio, eu tenho que jogar o meu agente extintor, no nosso caso a água, na velocidade que absorva essa energia produzida. É por isso que perdemos incêndio, passamos dias e horas no incêndio, porque está produzindo uma energia num tempo por segundo, megawatts, megajoules por tempo, e nós estamos jogando uma água que não consegue absorver. Para quem gosta da parte de projetos, se pegar qualquer IT de qualquer estado aí, você vai ver que a carga de incêndio ela é descrita em megajoules por segundo, né? Joules por segundo, ou megawatts, ou quilowatts. A gente pode fazer uma comparação, como é que pagamos a nossa conta de eletricidade, de energia, né? Se você pegar lá a sua conta lá, você vai ver que está marcado lá quilowatts-hora, quanto você consumiu de energia por tempo no mês. Então eu tenho que eliminar, eu tenho que apagar esse fogo jogando tempo por mês, tempo por hora, né? E daí interessa a vazão da minha bomba. E daí vai interessar a minha perda de carga para que eu consiga suprir a velocidade desta água, dessa energia sendo produzida. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio entre a água, a velocidade que a água é lançada, para compensar a velocidade que a energia é produzida. O ideal é que eu lance essa água um pouco mais rápido do que a necessária para suprir a energia. Se jogar equivalente para igualar, já tá bom, mas o ideal é que seja lançada essa água com uma velocidade um pouco maior para que eu consiga suprir essa energia, tá? Então, o objetivo da velocidade, de você ter uma bomba, de você saber a força de pressão, força de trabalho do seu esguicho, é justamente para você ter a velocidade nessa água. Temos um empirismo que achar, quanto coloca de pressão na bomba? Eu consigo segurar 70 PSI, eu consigo segurar 3 kg, eu consigo segurar 4 quilos. Mas será que essa vazão, essa velocidade vai ser suficiente para você transferir o calor para a água, para o seu agente extintor? E agora vamos entrar no assunto, no tema propriamente hidráulica, né? Não tenho a intenção aqui, só interferindo, né? Não tenho a intenção aqui de fazer um curso de 1 hora, tá? Aqui o assunto é longo, então é só um chamamento aí para despertar, para pensar, não para fazer por repetição. E qual que é o propósito de um esguicho? Por que nós usamos um esguicho lá no bico da mangueira, lá? Todo mundo faz lá nos seus cursos lá, maniabilidade de esguicho, maniabilidade de mangueira,
põe o esguicho. E aí eu começo a fazer uma crítica aqui, já vou deixar a crítica nos próximos slides. A escola que coloca pressão inferior ao que você vai trabalhar, provavelmente vai te levar ao fracasso. Porque na hora que você tiver que combater o incêndio com a pressão necessária, e não sou eu que escolho a pressão, é o engenheiro mecânico que vai escolher com o desenho do esguicho. Quando ele falar que tem que chegar a pressão X no esguicho, e você está acostumado com uma pressão Z, que é mangueira de jardim, vai ser um baque e vai ter alguns efeitos colaterais aí que possa acontecer. Então, o propósito do esguicho na hidráulica é restringir o fluxo da água, da vazão. Então, eu tenho lá um volume de 500 galões por minuto, de 2.000 litros por minuto que está passando. E aí eu tenho que criar uma velocidade para que eu consiga suprir a energia produzida. E para criar essa velocidade, eu preciso primeiro restringir o fluxo para criar uma pressão dentro da minha mangueira, para que eu crie uma pressão no meu duto. E depois dessa pressão, passando pelo meu esguicho, eu crio uma velocidade. E com essa velocidade e a vazão que eu estou mandando, eu consigo, de forma eficiente e otimizada, a extinguir meu fogo. Este é o objetivo principal, é o propósito principal do esguicho. E o que é um esguicho? O que é um esguicho? É 28 anos de bombeiro. Aí hoje existem provas, né? Provas de formação de bombeiro profissional civil, provas de bombeiros voluntários, provas em todos os cursos para você falar o que é um esguicho. Peça metálica que tem a função de dar forma e direção ao jato. Beleza. Sem falar da quantidade, né? Falar da vazão necessária para que você consiga absorver a energia e nem dar a velocidade. Mas o esguicho é justamente isso, é um acessório desenhado para definir uma quantidade de água e formar um jato para que você possa suprir o fogo, fazer uma ventilação forçada, fazer diversas coisas que a necessidade vai dizer, lançar uma espuma, lançar agentes extintores diferentes. Então nós temos que entrar em conceitos. E o que é o jato? O jato, depois do que você restringiu o fluxo, criou a pressão, criou a velocidade, usou uma peça, um acessório para dar forma, depois que a água sair desse esguicho, você vai ter um jato. É o fluxo que sai depois desse esguicho. Esse jato ele tem algumas interferências, gravidade, atrito, pressão inferior ao jato determinado. Então, existem algumas interferências que é de muita importância para que o jato seja eficiente no combate. Nós temos que ter em conta, e aqui agora vamos deixar a crença, e vamos deixar por escola A, B ou C, norte-americana, latina, europeia, não importa. Nós temos que ter em mente que cada esguicho tem seu próprio requerimento de pressão e de vazão. Não é o operador de linha, não é o comandante da equipe, não é o operador de bomba, não é ele que decide. Esse requerimento, quem decide é quem fez a compra. Quando alguém foi lá, que estava lá na liderança, que ninguém quis assumir e fez a liderança, e chegou lá um representante comercial e falou que o esguicho dele era mágico, que o esguicho dele ia suprir tal velocidade, que ia suprir tal sua deficiência, sua carência, e você acreditou e o cara acreditou, quem comprou, aí o que acontece? O que aconteceu? Ele comprou um esguicho que ele não sabe se conversa com a sua bomba, ele não sabe se a sua mangueira consegue suprir, e aí você tá lá com um esguicho que não conversa com a sua bomba. Aí joga lá no almoxerifado qualquer, deixa lá estragando, porque ele é ineficiente. Hoje em dia tá vindo uma tendência de esguicho de alta pressão. Bomba de alta pressão. Vamos comprar esguicho de alta pressão. É um esguicho muito caro, tem sua eficiência, não existe uma bala de prata no incêndio. Só que aí você compra um esguicho de alta pressão e você não tem mangueira que suporta a pressão. E também não tem uma bomba que mande a pressão. Então fica complicado você ter pessoas que estão responsáveis pela aquisição, pela compra, recepcionar vendedores que buscam o lucro, sem ter o conhecimento necessário para te orientar aquilo que você precisa. Então, cada esguicho tem seu próprio requerimento, entre vazão e pressão. Esse esguicho vai afetar os cálculos hidráulicos, e já vou deixar uma coisa bem clara aqui. Trabalhei por 28 anos, nunca fui operador de bomba. Entendo de bomba, estudei bomba, deu curso de operador de bomba. Quando eu fiz o curso lá, quando recebemos as últimas viaturas no estado de São Paulo, o instrutor falou uma coisa que eu tive que engolir seco. Quem apaga fogo é o operador de bomba. Eu que, por 28 anos, fui chefe de linha, comandante de guarnições,
comandantes de equipe, e eu tive que engolir seco porque ele estava correto. Quem apaga fogo é o operador de bomba. De nada adianta ter um excelente operador de linha se a necessidade, o fluxo de água, a vazão, a água e a velocidade necessária para que você extinga o fogo chegar no esguicho, você vai estar com peso morto lá na sua mão lá. E aí começa a complicar as coisas. Então vai afetar os cálculos hidráulicos, vai demandar treinamento no esguicho. Esse esguicho de vazão regulável é maravilhoso, né? Porém, você não sabe como o operador de bomba sofre com isso. Um primordial na operação, qualquer operação de bombeiros, de emergência, chama-se comunicação. Seja de hazmat, seja de APH, seja de altura. Quantas vezes fui trabalhar em altura, o cara num prédio de 60 metros, sobe sem um rádio comunicador, aí fica lá gritando, tentando se comunicar. Você vai para o incêndio e você não sabe aonde está o operador de linha. É claro que hoje a tecnologia te dá telemetria para quem tem drone, mas a comunicação ela é essencial. Então, cada esguicho tem a sua pressão e sua vazão requerida, afeta os cálculos hidráulicos, o operador de bomba tem que estar ciente do que ele está fazendo, e o esguicho requer treinamento. Nos Estados Unidos, né, sem paixão de escola, se você fizer uma briga lá de 50%, dizem que é 50%, não tem os números ideais. Uns preferem os esguichos lisos, os smooth bore, e a maioria prefere o esguicho fog, o regulável, que nós temos aqui. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem seus defeitos, mas o problema todo lá também tem muita paixão e não querem evoluir, tá? Todos os esguichos aqui são iguais? Todos os esguichos aqui são iguais? Será que são iguais? Já vi muitos vídeos no YouTube, muito. Esse aqui é um esguicho tipo pistola. Você vai fazer um curso de bombeiro profissional civil. Isso aqui é um esguicho tipo pistola. Nossa senhora, resolveu tudo para mim. E qual é a vazão dele? Qual é a pressão de trabalho dele? Qual é o requerimento dele? Nós temos esguicho automático, que trabalha com uma pressão fixa. Ele engana você se não tiver um bom operador de bomba, porque ele sempre vai te dar pressão de 100 PSI, mesmo que a vazão seja menor. O primeiro esguicho do lado esquerdo, ele é um esguicho regulável, de dente fixo, de vazão fixa. O segundo esguicho, central na parte superior, é um esguicho regulável, tipo tradicional, de 30 a 125 galões por minuto, porém ele trabalha com 75 PSI de força de trabalho. O que nós temos aqui no Brasil, a maioria das escolas e dos bombeiros trabalham, é o KID ou Protec, ele trabalha com 100 PSI, que varia de 30 a 125 galões por minuto. E nós temos o dente giratório. Na parte inferior, o primeiro da esquerda é um regulável de dente fixo. No central é um regulável de dente giratório. E na direita é um esguicho combinado. Ele tem tanto um smooth bore, de meia polegada ou de 3/4, como um esguicho regulável. Então, cada esguicho tem o seu requerimento, cada esguicho exige um treinamento específico e o operador de linha tem que conversar com o operador de bomba. No esguicho regulável, quando se aumenta a vazão, tem que ser compensada a pressão no operador de bomba. Porque se o operador de linha apenas aumenta a vazão e o operador de bomba não compensa na pressão, você não vai estar tendo a vazão correta ou não vai estar chegando à velocidade que você deseja, tá? Então nós temos que parar de falar que um esguicho tipo pistola é igual. Vamos ser pensamentos, vamos parar de repetição. E qual é a principal característica do esguicho regulável, desses modelos de esguicho regulável? Esse esguicho regulável, ele tem uma tecnologia, ele tem um desenvolvimento que, seja no esguicho no jato reto, seja na neblina, seja no chuveiro, seja no cone de defesa, seja no cone de força, ou seja no jato de ataque, sempre vai estar mandando a mesma vazão. Sempre. Não importa se você abrir jato de defesa, ou a neblina, ou o cone de força, o chuveiro, ou você abrir o jato reto, ele vai estar mandando para você sempre a mesma vazão. Temos que entender isso, tá bom? E agora nós temos na parte superior, principalmente na esquerda e no meio, duas coisas que já deveria estar sendo vendido como peça de latão derretido. Ao meu ver, não serve para mais nada.
Vivemos numa cultura de mendigo, vivendo numa cultura de pobreza. Em pleno ano 2021 ainda tem um esguicho desse modelo. Nós temos que parar de definir o esguicho pelo diâmetro do acople. Ah, eu tenho um esguicho regulável de 1,5 polegadas. Eu tenho um esguicho regulável de 2,5 polegadas. Eu tenho um esguicho agulheta, o esguicho liso, né? De 1,5 polegadas. O que me interessa para a hidráulica é quanto é o tamanho do requinte, é o tamanho do orifício que a água está saindo, e não o tamanho do acople. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre o Spartan, né? Como o Aislan comentou, que nós adquirimos um lixo lá, é só para compensar a perca de carga. Vocês vão ver a desproporcionalidade, e também vou falar sobre outra coisa que deveria estar sendo já encostada aí para apagar fogo em mato, como Maria Louca, que é mangueira de 1,5. Então, esses guichos, cada um tem a sua pressão. E hoje, as ITs do bombeiro fala que o esguicho regulável tem que ter todas as edificações, tem que ter um esguicho regulável, tipo platô, tipo esse esguicho ao lado esquerdo. Parabéns. E aí eu te pergunto, qual que é a força de trabalho desse esguicho? E aí a segunda pergunta, qual que é a pressão que a bomba manda para você no edifício? Uma bomba de 2,5 cavalos, 3 cavalos, se conseguir mandar aí 3 kg, 2,5 kg ou 50 PSI é muito. E você, os bombeiros, os nossos pensadores, exigem que você coloque um esguicho regulável, sendo que ele não vai te dar a velocidade que você precisa para o combate ao incêndio. Na parte inferior, nós temos o smoothbore, que é o mais utilizado nos Estados Unidos, que é uma grande briga lá, esguicho liso, na tradução para nós é esguicho liso. E ele tem vários diâmetros no requinte, não no acople. O acople é aquela peça do meio. Tanto que ela serve para usar no esguicho, como ela serve para fazer prolongamento de linha. Então você está lá, você esticou sua linha, ficou curta, você não vai estrangular a mangueira. Você fecha o esguicho, retira o bocal, acopla a mangueira na saída do esguicho, pega lá a outra mangueira e coloca o bocal em outro esguicho, tá? Então ele tem várias polegadas. E agora eu vou entrar daqui a pouco lá no meu amigo Aislan, que falou sobre o Spartan, né? Então tá aqui a especificação do esguicho, que para mim já não deveria estar nem no mercado mais. Eu vou dar uma lida rapidinho. O esguicho modelo EBK é um dispositivo que possibilita o trabalho com jato regulável, onde a vazão de lançamento se dá a uma pressão determinada pelo ajuste do jato. Devido ao seu projeto básico, quando da alteração da forma do jato sólido para meia neblina ou neblina total, ocorre mudança de vazão e pressão, ocasionado pela alteração do seu orifício de descarga. Então não me importa o acople, o que me importa é o orifício de descarga. Então, para mim, esse esguicho já não serve para mais nada. E fora que eu sou da época antiga, que era um cromado com uma manopla de borracha, que você ficava rodando sua borracha e não fechava nem abria o esguicho. Então, são épocas antigas aí, né? Deixa eu acelerar aí que o tempo passa. Vamos pro assunto legal. O que é perda de carga? O que vem a ser a perda de carga? É bonito falar de perda de carga, né? Eu vivi uma crença, um mito. Que é uma mangueira de 1,5 polegadas de 30 metros perdia 30 PSI. E que uma mangueira de 2,5 polegadas perde 3 PSI. Esta foi um mito que eu carreguei por 26 anos, 25 anos. Carreguei esse mito. E aí você começa a analisar. Hoje eu carrego uma culpa, até fiz uma postagem na minha página um tempo atrás. Eu carrego uma culpa de eu estar comandando uma equipe e um amigo meu, um colega meu, ter se machucado. Depois eu fui estudar o porquê que aconteceu aquilo. E hoje eu sei que fui eu que fui o culpado. Mas dizem que um dos caminhos da felicidade é a ignorância, né? Então é melhor a gente não saber nada que a gente é mais feliz. Enquanto a gente não sabe, a gente é feliz. Perda de carga. O que ocasiona a minha perda de carga? Ela é baseada praticamente em 3 pilares, tá? Já vou deixar bem claro antes. A vazão, que está fluindo. Quanto mais fluxo vaza, mais perda de carga eu tenho. O diâmetro da mangueira e o comprimento da mangueira. E aí eu tenho pontos isolados, que são dobras, são peças hidráulicas, são acoples. Mas acoples, peças hidráulicas, temos que deixar bem claro que a perca de carga é mínima.
para a operação de bombeiro abaixo de 350 galões por minuto, abaixo de 12 mil litros por minuto, tá? 3 vezes 4, 12. Então, nós temos que deixar abaixo de 350 galões por minuto, a gente pode desconsiderar a perca de carga de peças hidráulicas, somente a mangueira, tá? A gente tem que ter essa noção aí. E mais o aclive e declive que eu vou falar daqui a pouco, tá? Alguma dúvida por enquanto? Tá tudo tranquilo, né? Então, a minha perca de carga ela é causada por alguns fatores primordiais como esse. Interessante, né? Mangueiras. Nos Estados Unidos, além de eles trabalharem muito com a mangueira de 1 3/4, de 2 polegadas, 50 milímetros. Eu vou falar mais na linguagem norte-americana, né? Eu já tive uns debates com um cara que eu considero mestre, é um mesmo, um divisor de água para mim. Vive de paixão de medida métrica por ser de outro país, ser um país europeu. Ele fala que o nosso problema de erros é a metragem nossa que nós vamos falar, né? Interessante que aqui no Brasil nós falamos em reserva de água em litros, falamos bombas em galões por minuto, falamos mangueiras em metros, falamos diâmetro em polegada e misturamos muitas coisas, né? Hoje eu estou fazendo faculdade de engenharia civil e a primeira coisa que nós temos que entender é que antes de você começar qualquer cálculo, exercício ou projeto, primeiro você tem que fazer todas as medidas conversarem. Enquanto você não faz as medidas conversarem, você não consegue resolver o exercício. E no Brasil, eu como 28 anos vivi na vida de bombeiro militar, eu falo todas as línguas, tanto a europeia quanto a americana, até a asiática, chegou uns equipamentos para nós lá de língua asiática. Então nós temos que entender isso. Então o norte-americano ele trabalha com duas coisas que já deveria estar no Brasil fazia tempo. Mangueiras coloridas, facilita demais o operador de bomba e o chefe de linha, e o diâmetro de 1 3/4. Daqui a pouco, 2, 3 slides aí, eu vou fazer um aplicativo aí para baixar, já está rodando aí no rodapé da tela. Para quem puder baixar, já baixe esse aplicativo, que eu vou dar uma explicação rápida aí, que eu não vou ficar fazendo conta. Nós temos que ter em mente que engenheiro de prancheta, engenheiro de computador, de CAD, de BIM, de ar-condicionado, igual eu estou aqui hoje, né? A pandemia nos trouxe a fazer aula em virtual, é uma coisa. Agora imagine você, na adrenalina, na chuva, à noite, calcular quantos metros de linha tem, por que você está com aquela metragem, e tem que fazer todo aquele cálculo numa emergência, e não numa prancheta, sentado, confortável, né? Então é bem complexo isso daí. Então a gente tem que chegar próximo. E aí eu vou dar o porquê que o norte-americano trabalha com mangueira colorida e mangueira de 1 3/4. Nos Estados Unidos, a mangueira abaixo de 3 polegadas é linha de ataque, acima de 3 polegadas é linha de suprimento. Ou seja, 2 polegadas e meia está abaixo ou acima de 3 polegadas? Abaixo, né? Ou seja, 2 polegadas e meia é linha de ataque. Mas aqui nós preferimos, por conforto, e alegamos uma muleta de maneabilidade, mangueira de 1 polegada e meia. E aí eu vou chegar num contexto bem legal, só por curiosidade de vocês. E nós temos mangueiras hoje de abastecimento de suprimento, que fez falta na Lemoa, que faz falta nas grandes ocorrências, na zona rural principalmente, para você pegar água de manancial, mangueira de 12 polegadas, de 20 polegadas. Só para ter noção, hoje temos viaturas norte-americanas com expedição, tá? Não é introdução, é expedição de 4 polegadas. A perca de carga por frição, por atrito, que nós estávamos conversando agora. Nós temos perca de carga por elevação, pela gravidade. Para quem é mergulhador, a gente vai matar alguns mitos. Ou seja, olha como é que o operador de bomba ele é uma função tipo de meio de campo, né? Ingrata, né? É aquele cara que não aparece, quem aparece é quem faz o gol, determina quem apaga o fogo é o operador de bomba. Por que quem apaga fogo é o operador de bomba? Ele vai ter que ver quantos metros de mangueira está usando, qual é a vazão que está saindo, qual é o diâmetro da mangueira que está usando, e ele vai ter que olhar para um morro e vai ter que falar qual é a altura que ele tem que vencer. Porque a cada 10 pés, ou 3 metros, ele vai ter que pôr mais 5 pés assim na bomba dele. É coisa fácil ser operador de bomba, não requer prática nem tão pouca habilidade. Ele só vai ter que ter noção de relevo, ele vai ter que ter noção de comprimento, de distância, e daí que o norte-americano usa as mangueiras pré-conectadas
coloridas, porque ele já sabe que aquela linha tem metragem X, tem comprimento X, e ele já sabe quanto ele tem que pôr na bomba, porque eles trabalham com uma fórmula chamada da National Fire Academy, então ele já sabe quanto ele tem que pôr na bomba. Então o operador de bomba, ele não precisa de nada, ele só tem que olhar no morro, ele parou a viatura lá num local de serra, ele vai ter que olhar para cima, aqui no meu aclive eu tenho de altura, eu tenho 20 metros, 15 metros. E comprimento de mangueira que eu tenho, com a polegada que eu estou usando, é coisa simples. Não se preocupa não, que isso aí qualquer curso ensina. E eu tenho o oposto. Eu tenho a canha de carga. Quando você para a sua bomba, a sua viatura, num relevo superior, você tem que colocar pressão menor na bomba. Porque senão quem vai sofrer essa pressão a mais, será o operador de linha. Quando a gente fala corpo de bombeiros é um corpo. É perna, braço, cabeça, coração, tudo. Tá tudo interligado. Não tem como você achar que quem apagou fogo foi o cara da linha, se não tiver um bom operador, se não tiver um bom comandante para gerenciar e outras coisas. Então, o operador de bomba também ele vai ter que olhar agora para baixo e saber qual é a altura que ele está superior aos bombeiros. E a proporção é a mesma também. A cada 3 metros ele vai ter que diminuir 5 PSI na bomba, porque ele vai ter esse ganho de carga gravitacional. A perca de carga, tanto de aclive quanto de declive, indifere do diâmetro, tá? Porque você não está vencendo o diâmetro, você está vencendo a gravidade. E aí você tem que ter certeza. Aí nós temos agora uma coisa que é mais fácil, um prédio. Um prédio você conta quantos andares tem, tira 3 metros, que é o piso que está no mesmo nível, multiplica por 5 e é a pressão que você vai ter que acrescentar na linha. Outra curiosidade, né? Você sabe qual é o diâmetro mínimo de um standpipe ou de um RR, de um hidrante, rede de hidrante, nos Estados Unidos, que a NFPA exige? Aqui a gente tem rede de hidrante de 2,5 polegadas, né? Só pela perca de carga que a gente vai falar agora, é muito grande, só de atrito, só de coeficiente de rugosidade é muito grande. E aí a gente insiste ainda em usar a mangueira de 2,5 polegadas, standpipe de 2,5 polegadas. Vamos calcular a perca de carga. Rapidamente, porque o tempo passa e já estamos caminhando já. Só para ter uma noção, se eu quiser 125 galões por minuto a uma distância de 45 metros de distância da minha bomba, se eu quiser lá usar o meu esguicho lá, o regulável, a 125 galões por minuto, que eu preciso trabalhar com ele a 100 PSI. Precisa chegar 100 PSI no meu esguicho. Eu não preciso colocar pressão nenhuma na bomba se a mangueira for de 1 polegada. Para compensar a minha perda, o meu atrito, eu vou ter que colocar 452 PSI na minha bomba. Acredito que não estoure a mangueira. Acho que a mangueira aguenta para você chegar lá com 100 PSI na mangueira. Se eu tiver uma mangueira de 1,5 polegada, de 38 milímetros, para chegar ao mesmo 125 galões por minuto lá, eu vou ter que colocar 156 PSI na minha bomba. Se eu colocar uma mangueira de 1 3/4, olha, já começa a ver a diferença de 20 PSI aqui, tá? Nós já vamos colocar 20 PSI a menos na bomba, 136 PSI na bomba. E se eu colocar essa mesma vazão numa mangueira de 2,5 polegadas, eu só vou colocar 105 na minha bomba. Nós estamos falando de 45 metros, tá? Nós não estamos falando de 30, nós estamos falando de 45 metros. É o mínimo, praticamente, para a gente fazer qualquer combate à residência, aí, qualquer incêndio aí. Como o tempo é curto, quem baixou aí os aplicativos, nós temos vários, tá? Seja no Apple Store, seja no Google Play, seja no Apple Store. Todos eles vai te dar vários cálculos. Eu tenho todos baixados aqui no meu celular. Eu vou ensinar aqui a operar aqui, o mais simples aqui é da Walters, é o mais fácil, porque não vai fazer conta de calculadora. E eu coloquei lá no cantinho direito lá, que tem algumas regras de mão, facilita muito
para o operador de bomba calcular a perca de carga rapidamente, para que ele consiga ter a noção de quanto ele precisa. E dali a pouco eu vou falar sobre a bomba da NFPA, da bomba latino-americana e algumas diferenças de bomba europeias. Para quem já baixou o aplicativo, a tela do aplicativo é isso aí, ó. Smooth Nose é a vazão, é a descarga do esguicho, que eu vou falar lá do esguicho lá do Spartan, grande amigo Aislan. Eu tenho Friction Loss, que é perca por atrito. Eu tenho duas fórmulas de cálculo de energia, da National Fire Academy, a mais recente, que está preparada hoje para a nossa região, nossa atualidade de EPR, EPI, técnicas de ventilação e tudo isso aí. E eu tenho uma fórmula de Iowa, que é mais conservadora, porém uma fórmula da década de 50. Então, o consumo, o volume de água que você precisa lançar por tempo neste incêndio é menor, porém é para residências com carga mais antiquadas, mais arcaica, né? Demora mais para priorizar, mais lenta no flashover. Então, para quem já baixou o aplicativo, quem tiver com ele na mão aí, se você clicar no Friction Loss, vai aparecer essa tela para você. Vocês podem ler lá embaixo, lá em cima, na esquerda, Friction Loss, per each 100 pés, né? A cada 100 pés, a cada 30 metros de mangueira, você vai perder de acordo com o que a gente vai mexendo agora no aplicativo. Ninguém vai ficar na prancheta fazendo cálculo, não, tá? Então, não precisa fazer. Num curso, se alguém quiser, praticamente uma semana de curso aí é cálculo para voltar com pau aí, para poder fazer a faculdade de engenharia. Então, se vocês pegar lá no diâmetro da mangueira, vocês vão subir lá com o dedo lá, ó. Qual a mangueira que vocês estão usando? Mangueira de 1,5 polegadas. Para quem é bombeiro militar aí, tá me ouvindo, para quem tem a doutrina dos 30 PSI por mangueira, que nós aprendemos na mangueira de 1,5, eu vou justificar para os senhores agora aonde eles acharam o valor, tá? Então, se a gente colocar lá que todo mundo gosta de usar para ataque atomizado, ataque 3D, técnica europeia, 30 galões por minuto, a cada 30 metros de mangueira, a cada 100 pés de mangueira, a gente vai perder 2,16 PSI. Ou seja, para chegar no esguicho 100 PSI, eu tenho que pôr na minha bomba 102,16 PSI. Olha que interessante agora a comunicação entre o operador de linha e o operador de bomba. Você imagine lá, o operador de linha está trabalhando a 30 galões, o operador de bomba colocou lá, compensou lá com 105 PSI para poder trabalhar, mas o operador de linha resolveu, por a bel prazer, aumentar para 60 galões por minuto. Já aumentou a perca de carga agora para 8,64. Ou seja, já não vai chegar mais a velocidade da água que ele precisaria para combater o fogo, tá? Mas ele achou também que, acho que 60 galões está pouco, não estou conseguindo apagar. E aí ele vai lá e aumenta para 95. O aplicativo é de 10 em 10, então a gente vai pôr 90 por cálculo aproximado. Se quiser colocar por cálculo aproximado, vamos pôr 100. 24 PSI. E o operador de bomba só tinha regulado para 3 PSI. Olha como é que interferiu a perda de carga agora, a velocidade do jato para absorver a energia que estava sendo emitida. Simplesmente porque o operador de linha não quis passar um rádio, não conversou, falando que ele precisaria aumentar. Existe hoje um equipamento chamado governador, que quando diminui a pressão, ele aumenta. Mas mesmo assim ele aumenta para a pressão que você regulou. Vai regular para 105 PSI. Então vocês percebem que se vocês aumentar lá agora para 130 PSI, 130 galões por minuto, o flow, que é o galões, você vai perder 40 PSI. E a sua bomba está calibrada para 105 só. Eu vou dar um exemplo agora. Vamos clicar lá nas 3 barrinhas lá no menu, rapidamente aí, que já tá, o tempo está passando. O bombeiro do estado de São Paulo comprou um smooth bore, um esguicho liso, ou um esguicho agulheta, para quem gosta ainda, de um requinte de 1 polegada e 1/8 de polegada, tá? Então, se a gente pegar o requinte de 1 polegada e 1/8, e por segurança, qualquer linha de mão, por força de reação, nós vamos trabalhar com 50 PSI, então a pressão do esguicho você vai colocar 50 PSI, e você vai pegar lá no diâmetro do esguicho, diâmetro do orifício de saída, e colocar 1/8. Então você está descarregando 266 galões por minuto, ou, se você clicar no litros, 1.000 litros por minuto. Então, ou seja, 50 PSI, 3,5 kg
no esguicho, um requinte de 1,8 de polegada, vai estar saindo 1.000 litros por minuto. Só que esse esguicho ele veio com acople de 1,5 polegadas. Então, se ele veio com acople de 1,5 polegadas, todo mundo, por dedução, coloca a mangueira de 1,5 polegadas, certo? Uma mangueira de 1,5 polegadas, com 260 galões por minuto, eu perco 162 PSI a 30 metros. Ou seja, para chegar 50 PSI no meu esguicho, eu vou ter que colocar 212 PSI na minha bomba. Porque eu tenho que compensar essa perca de carga para que chegue 50 PSI no meu esguicho, para que eu tenha o fluxo e a velocidade da água desejada, para que eu consiga combater o meu incêndio, tá? Então vocês percebem que o negócio é longe. Eu vou passar aqui agora, ó. Quer ver? O aplicativo tá ali, né? Mas, só por curiosidade, 50 PSI. E aqui nessa tabela, eu disponibilizo depois para quem quiser, ela tem a força de reação, que é o último assunto do dia. Então, o esguicho de 1,8 de polegada a 50 PSI, 266 galões por minuto. E 100 libras de força de reação para você. Mas o interessante que eu quero frisar agora, que no esguicho regulável, para nós, principalmente aí o argentino que está, seja muito bem-vindo novamente, argentino, para nós que trabalhamos com esguicho Protec, com esguicho Kid, que trabalha 100 PSI, ele tem que chegar, na força de trabalho dele, para sair 30 galões por minuto, tem que chegar 100 PSI. Então eu venho aqui na coluna de 100 PSI, 30 galões, 30 galões. Se chegar apenas 50 PSI no esguicho, ou 3,5 kg esguicho, como a gente vê no shopping, como a gente vê nas escolas de treinamento, vai sair apenas 20 galões por minuto. Será que esses 20 galões vai ser o suficiente para absorver a energia? Será que vai ser o suficiente para absorver a energia? E agora vem um outro detalhe oposto. Nesses mesmos 30 galões, se chegar a 125 PSI, eu só ganho 4 PSI de ganho de carga, de vazão. Eu ganho 4 galões de vazão. Será que compensa o risco? E nós temos que saber que quando a gente trabalha com pressão, nós estamos com vaso pressurizado, correr o risco de estourar uma mangueira com um companheiro nosso segurando essa mangueira? São 100 libras de pressão, 125 libras de pressão. Imagine o estrago que faz se caso essas mangueiras romper. E agora aqui nesse canto aqui no Brasil, não sei se na Argentina tem, uma peça que eu já condenei, já desculpei, já servi de peso em porta e eu descobri para que serve. É um coletor. Esse coletor é duas entradas de 2,5 para uma saída de 2,5. Qual seria a lógica de você ter uma peça que entra 2 de 2,5 e sai uma de 2,5? Se você pegar esse coletor aqui moderno da TFT, entra 2,5 e sai 3 polegadas. Aí nós vamos pegar um esguicho, um canhão monitor, um Hemisphere, que é de 500 galões por minuto, com apenas uma entrada de 2,5. Nós vamos pegar um canhão monitor com 2 entradas de 2,5. E nós vamos pegar um outro canhão com uma entrada de 2,5. Qual é a função dessa peça? Para que essa peça me serve? Se você for lá no aplicativo e colocar uma mangueira de 2,5 polegadas para esse canhão aqui e fluir 500 galões por minuto, você vai perder 50 PSI a cada 30 metros. Se eu tenho que chegar aqui 100 PSI aqui na cabeça dele, tem que chegar 100 PSI aqui, perco 25 PSI pela peça. É a especificação do fabricante. Mais 50 PSI na mangueira, eu vou ter que colocar 100, 125, com mais 50. Vou ter que pôr 150 PSI na minha bomba. Se eu tiver que colocar a 60 metros de distância, mais uma mangueira de 30 metros, eu tenho que acrescentar mais 50 PSI na minha bomba. Agora eu já tenho que colocar 235 PSI na minha bomba. E se eu pegar esse coletor e colocar aqui, como está nesse canhão, quanto vai fluir em cada mangueira? Quanto vai fluir em cada mangueira? Se eu pegar lá, mangueira de 2,5 polegadas, 500 galões, eu vou perder 50 PSI em cada mangueira de 30 metros. Mas, se eu usar o meu coletor e colocar 2 mangueiras para abastecer, quanto irá fluir em cada mangueira? Agora não vai fluir mais 500 galões. Agora vai fluir apenas 250 galões. Se eu estava perdendo 50 PSI, agora eu só vou perder 12. Porque como é vaso ligado, vaso conjugado, eu não sou mais perca de carga. Então agora eu estou fluindo em cada mangueira 250 galões. Então a minha perca de carga agora é apenas 12 PSI e meio. E é por isso que eu tenho o meu coletor para utilizar. O Walter Hammer,
Martelo d'água, golpe de ariete. Todo mundo acha que vai estourar a bomba, né? Vocês acham que vão estourar a bomba mesmo? Vocês acham que uma das suspeitas, para quem é aqui do Brasil, né, argentino? Você não está aqui? Uma das suspeitas da barragem lá do Jati, lá no Ceará, da transposição do Rio São Francisco, foi um Walter Hammer, foi um martelo d'água. A comporta fechou de repente, e aí a água voltou, não tinha válvula de alívio, e é o que aconteceu ali no duto. E quando o operador de linha não conversa com o operador de bomba, e se o operador de linha tiver uma vazão muito grande e fechar de repente, vai estourar as partes mais fragilizadas. Pode ver no desenho aí que ele normalmente vai estourar sempre nos acoples, tá? Na tubulação, onde junta, que é a parte mais frágil de toda a ligação do sistema. Só para ter uma noção, por norma, quando você tem uma vazão, você vai usar um esguicho monitor, um esguicho canhão, ou o próprio Hemisphere, que vocês vão usar da TFT, um excelente esguicho. Quando você vai usar um esguicho acima de 350 galões por minuto, não pode ser fechado uma bomba com alavanca, que feche em menos de 10 segundos, justamente para evitar o Walter Hammer, justamente para evitar o golpe de ariete. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Para toda ação existe uma reação na mesma intensidade, na mesma direção em sentido oposto. Então o operador de linha, quando aumenta muito a vazão ou aumenta muito a pressão, ele vai ter que ter essa força para segurar. E aí nós vamos falar algumas coisas que viram mito em YouTube, porque que o americano progride daquela forma com a mangueira, o europeu progride de outra forma. Não existe certo, não existe errado, não existe a paixão, a que eu amo, a que eu odeio. Nós temos que saber o fundamento. Se não tem explicação, não tem por que existir. Então, toda reação é uma força no mesmo sentido oposto. Por que ele coloca o joelho abaixo e direciona para cima? Porque a força de reação está jogando para onde? Para o joelho. Se ele segura aqui, onde está jogando a força de reação? Para trás. E é por isso que ele tem um apoio atrás. E ele apoia ao sentido oposto, porque eu tenho que vencer a força de reação. Um colega meu teve uma fratura de maxilar, de mandíbula, machucou bem. Vamos fazer um treinamento, uma brincadeira lá no quartel, montou a escada, não estava direcionada bem a escada, na força de reação, jogou a escada para trás. Ele estava a 7 metros de altura e veio a se machucar, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com a força de reação. Vou fazer uma rapidinha agora aqui, tá dando 1h14, quem quiser fazer pergunta pode deixar no chat. Isso aqui é um aplicativo pela faculdade de Colômbia, Califórnia, acho que é Califórnia, Chicago, não lembro qual a faculdade agora, mas eu deixo o link para vocês. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, já falo agora aqui. Do Colorado. Então isso aqui é um aplicativo do Colorado, que a gente consegue agora aprovar tudo aquilo que eu falei. Nós estamos tendo aqui uma vazão de 5.000 litros por segundo, tá? Em qualquer lugar que eu tiver aqui, é 5.000 litros por segundo. Uma área de 3 metros quadrados, para quem quer ver diâmetro de raio, a gente pode fazer o cálculo de novo, π ao quadrado sobre 2. E o fluxo, a velocidade aqui está rolando de 1.591 litros por metro por segundo, metro quadrado por segundo. Nós vamos ver agora o fluxo turbulento. Qualquer água, nós temos o fluxo laminar, que é no meio do tudo, e nas barragens, onde tem o coeficiente de atrito, a água fica mais lenta. Então, quanto mais água passa, maior meu fluxo turbulento, maior minha perca de carga, tá bom? A velocidade. Tá no meio do duto, 1,6 metros por segundo. Na parede do meu duto, a velocidade desse líquido, dessa água, está passando a 0,9 metros por segundo. Observe a diferença que ela passa no meio do duto e quanto ela passa em cima do duto. E agora, que interessante, o meu volume continua passando 5.000 litros por segundo. Não muda nada, meu segundo. Tá? A minha pressão aqui, 128 kPa, ou 18,70 PSI. Como eu tenho atrito, a minha perca de carga aqui
De 128, de 18 caiu para 18, de 770 caiu para 18,49. Agora vamos que interessante. Diminuiu meu duto, coloquei uma mangueira de 1,5 polegadas. Aumentou minha pressão, aumentou minha perca de carga, tá? Aumentou minha pressão aqui. A minha velocidade no duto, lá está 3,1. Como o líquido é não compressivo, a minha velocidade agora aqui está 4,6 pés por segundo, ou 1,4 metros por segundo. Como a água é não compressiva, e aqui um resumo rapidinho, o que acontece com entre linhas, com o redutor de espuma. Se eu baixar aqui a minha velocidade, tá lá minha mangueira que tá saindo lá, 3,2, e no redutor tá passando a 6,3 metros por segundo, né? A minha pressão aqui, 121 kPa. Vai aumentar ou vai diminuir minha pressão agora aqui? 106 kPa, ou para quem gosta de falar em PSI, 15 PSI. É a hora que faz o arrasto do redutor, tá? É bem na hora que faz o arrasto do redutor. Então você consegue provar por que você consegue puxar o LGE para cá. O que eu quero mostrar para os senhores é outra coisa. E aí é para aula de bomba, mas já vou adiantar. Tenho o meu tanque de combustível, minha cisterna, minha piscina. Está esvaziando. Minha pressão, dentro da minha água lá, a pressão atmosférica mais a coluna d'água, ela está em 14,6 PSI. E a hora que eu abro a minha água, a minha velocidade 36, 9,8 metros por segundo. Vou mexer de novo. Cada vez que vai diminuindo a minha pressão, toda vez que diminui a pressão está alta. Diminui a pressão, minha velocidade cai. Por isso que eu tenho que saber o esguicho, que é para manter a velocidade, certo? Caiu minha pressão, diminui minha velocidade, não consigo transferir para o calor. Agora, e se eu manter a minha pressão constante? A minha velocidade fica constante. Por isso que eu não posso deixar faltar água na viatura, por isso que eu não posso deixar faltar água na cisterna, porque senão eu vou ficar sem água, vai cavitar minha bomba e outras coisas. Tá ok? E muito obrigado para todos aí.